agora a gente vai para nossa revisão. Pois é, nós estamos falando aí do parte 2 dos grupos de seres vivos. E aí nós vemos com a nossa aula. Essa é a nossa aula 10.2, tudo bem? É isso aí. Ó, a gente está falando... Ui, quase morro da minha língua. A gente está falando sobre o grupo dos fungos, ou reino fúngio, e o reino plantae. Joga na nossa tela, diretor. Pronto. Reino dos seres vivos, parte 2. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre, né, revisar. Deixa eu colocando aqui tudo. Pronto, vamos aqui. No reino fúngio, gente, a gente vai ter uma grande diversidade de organismos, né? No caso, os bolores, mofos, os levedos, né? Que formam os fermentos, orelhas de pau, as trufas e os cogumelos de chapéu, tá? Então, nós temos o formato desses organismos, ou como eu falei para vocês durante a aula, o design desses organismos é muito variado, o colorido deles é muito variado. E aí, a partir do conhecimento de como esses organismos funcionam no ambiente, eles acabaram sendo fonte de matéria-prima para várias situações do nosso dia a dia, tá? Como eu mencionei para vocês, a questão lá do fungo penicillium, que, né, deu a origem a um dos antibióticos poderosos aí, que é a penicilina, né? A gente tem aí a questão dos fermentos biológicos, né, quando a gente tem a presença aí deles, sendo utilizados aí para levedar a massa, torná-las mais macias. Nós temos pratos muito requintados a partir dos cogumelos, né? E a presença aí dos fungos, né, dos mofos, dos bolores, que vão ter aquela função muito importante na decomposição da matéria-prima ou devolução dos nutrientes que estavam presentes nesses organismos vivos, que agora vão ser devolvidos para o solo e aí favorecendo o que a gente chama de ciclagem da matéria, perfeito? Aí a gente falou também que, de acordo com o modo de vida desses organismos, eles podem ser saprófagos, eles podem ser predadores ou os fungos decompositores, né? Olha lá. E aí a gente falou também sobre o reino plantae. Dentro do reino plantae, nós vamos ter organismos. Ah, deixa eu voltar aqui rapidinho. Uma característica que a gente não mencionou aqui. Os fungos, né, os organismos presentes no reino fungi, eles são organismos heterótrofos por absorção. O que significa isso? Que eles, através das hifas, que são um conjunto, né, o conjunto delas que vão formar o micélio, elas secretam as substâncias enzimáticas. Opa! E aí absorvem, tá? Vão absorver os nutrientes que foram ali ajudados na digestão a partir dessas enzimas. Tudo bem? No reino plantae, nós vamos encontrar organismos também eucariontes, como os fungos, só que ao contrário dos fungos, esses são autotróficos. Portanto, eles vão conter uma substância, um pigmento, né, chamado de clorofila, que vai permitir que seja armazenada por estruturas, né, uma organela citoplasmática chamada de cloroplasto, e dentro desse cloroplasto você vai armazenar essa clorofila e, consequentemente, você vai permitir, ou esses organismos conseguem estar capturando energia luminosa e transformando isso em energia química, que é a obtenção da energia para o desenvolvimento desse vegetal, tá bom? Nós falamos também que existem dois grandes grupos, as criptógamas, né, onde nós vamos ter aí as pteridófitas e as briófitas. E o que a gente tem nesse grupo das criptógamas? A ausência de sistemas ou estruturas reprodutivas visíveis, tá? Então, você não consegue observar, quando você olha de início, para uma briófita, um musgo, né? Ou para uma pteridófita, vamos lembrar lá, as samambaias, né? As avencas, são representantes aí das pteridófitas.
No caso das briófitas, elas não têm vasos condutores. Aí elas vão ter filóides, folhoides, né? Aqui nas pteridófitas, elas já vão apresentar um sistema rudimentar de vaso de condução. Então, elas têm um pouquinho mais de desenvolvimento do que as briófitas, tá bom? Mas as estruturas reprodutivas, elas estão quase imperceptíveis, elas estão imperceptíveis. Aí você tem as fanerógamas, né? No grupo das fanerógamas, você vai ter aí as angiospermas, no caso seria gimnosperma e angiosperma, que angiospermas é o grupo mais evoluído. Então, nesse grupo aqui, você vai ter as estruturas reprodutivas, né, as sementes, a flor, e aí, dentro desse grupo, semente e flor. Aqui, somente a semente, né? E as estruturas lá que vão permitir o processo de reprodução desses organismos. Tudo bem, galera? Então, uma característica importante que você não pode esquecer são essas classificações, essas duas ramificações dos grupos que dividem o reino Plantae, que são as criptógamas e as fanerógamas, tá bom? E agora eu deixo você aí com o material da atividade e a gente já retorna para a gente responder as questões juntinhos, tá bom? Tchau! E aí, tranquilo as questões? Acredito que sim, né? Porque vocês são show de bola. Gente, na atividade de hoje, nós selecionamos algumas questões, elas, como a gente está trabalhando dois grupos, né? E a gente não aprofundou muito nesses dois grupos, tá? Porque trabalhá-los dentro da aula, né, vai ser... a gente tem uma aula específica para trabalhar cada um desses grupos, porque tem muitas informações delas, tá bom? Mas aí a gente deu uma passeada muito legal, muito interessante, e aí a gente selecionou algumas questões para familiarizar cada vez mais você a temática da aula. Então, vamos lá conhecer a nossa primeira questão? Tirando todas as dúvidas, vamos lá, a questão de número 1 diz o seguinte: antigamente, os fungos eram incluídos no grupo das plantas, mas em relação a essas, a forma de nutrição entre esses seres vivos, ela é bem distinta. Entretanto, eles foram considerados diferentes, sobretudo pela ausência de quê? Tá? Você, querido, que acompanhou a aula, sabe muito bem do que a gente está falando. Mas aí a gente tem algumas situações aqui. Olha lá. Mitocôndrias, letra A. As plantas têm mitocôndrias? Tem, né? Tem clorofila? Tem, professora. Tem citoplasma? Eita, ocorreu um L mais ali, né? Tem. Elas têm núcleo celular? Tem, porque elas são eucariontes, lembram? Elas têm membrana plasmática? Também tem. Então, presta atenção. Eu falei das plantas, né? A professora viajou agora. A gente está falando, a questão está falando dos fungos, mas é isso mesmo. As plantas têm tudo isso aqui, porém os fungos não, né? Professora, presta atenção. Nós estamos falando, a questão está falando sobre os fungos. Então, vamos lá. Os fungos, eles eram considerados como plantas, mas a gente sabe que de acordo com a sua obtenção de alimento, aí eu já mato aqui, ó. As plantas, elas são o quê? Fotossintetizantes. E os fungos? Eles são heterótrofos. Aqui, ó, autótrofos, tá? Ok? Então, um é autótrofo, o outro é heterótrofo. Um realiza o processo de fotossíntese e o outro realiza o processo de... alguns deles utilizam o processo de fermentação ali, né? Então, o que vai acontecer? Entretanto, eles foram considerados diferentes, sobretudo pela ausência de quê? Material que permite aos vegetais realizar fotossíntese, a clorofila, né? Letra B. Tudo bem? Nos fungos, nós não vamos encontrar de forma alguma clorofila, que é esse pigmento que permite aos seres vegetais realizar o processo fotossintético.
Perfeito? Tranquilo. Mitocôndria eles vão ter, citoplasma, núcleo e membrana plasmática, mas clorofila de forma alguma. Questão de número 2. O reino fungi inclui um grupo bastante numeroso, estimados por cerca de 200 mil, né, espécies espalhadas por praticamente qualquer tipo de ambiente onde exista a umidade. Denominados de fungos. Os fungos são seres heterotróficos e que significa, letra A, pela clorofila, através, né, da clorofila, produzem o seu próprio alimento. A gente acabou de ver na questão que eles não possuem clorofila. Deixa eu colocar aqui de azulzinho para vocês identificarem melhor. E a caneta. Então, eles têm clorofila? Não, né, professora? Não. B. Pela fotossíntese, produz o seu próprio alimento. Se não tem clorofila, não pode realizar processo fotossintético, né? Pela quimiossíntese, produz o próprio alimento. Eles não realizam processo quimiosintético, gente. Fermentação, né? D. Não sintetizam o próprio alimento. Ok, né? Tá dentro porque eles são heterótrofos, lembram? Cadê? Tem a palavrinha aqui? Tem, aqui, ó. Eles são heterotróficos. Então, um dos conceitos de organismos heterotróficos é aqueles que não produzem o seu próprio alimento. Mas vamos ver aí, para ver o que é? Não precisam de alimentos para sobreviver. Claro que precisam, né? Eles, através das hifras, vão secretando as enzimas e vão obtendo os nutrientes, né? Então, a letra D ali é nosso gabarito correto, tá? Porque a palavra heterótrofo, o conceito é daqueles organismos que não conseguem produzir o seu próprio alimento, gabarito letra D. Questão de número 3. Um grupo de estudantes participando de uma aula de campo, eu acho isso bem legal, é bem top quando a gente consegue. Uma atividade, gente, uma atividade. Deixa eu vir para cá, deixa eu falar com os professores presenciais. Olha só. Vocês têm toda a liberdade, né, durante a atividade, de explorar algum ambiente, por exemplo, na aula de fungos, nessa aula mesmo. Parar um pouquinho a aula e aí, né, dar uma pausa aí. Vamos, gente, fazer um tour rapidamente. Logicamente, se na escola de vocês tiverem árvores, ambientes aí, né, próximo à vegetação, que você não precisa percorrer grandes caminhos. Mas dá uma olhada nos troncos das árvores. Dá uma olhada, nesse período agora está muito seco, mas eles gostam de umidade, a gente já viu isso. Mas naquele período mais chuvoso, né, vocês dão uma observada, fotografa, aonde você consegue observar os fungos, qual tipo de fungo que você está observando. Você pode fazer o registro fotográfico, pode ampliar essas imagens e colocar lá na sala de vocês. É uma fonte de vocês, né? O material visual aí. Então, seria bem interessante, tá bom? Então, fique à vontade para fazer essa exploração aqui dessa aula de campo, tá bom? Vamos para a questão, pode abrir. Tá lá, um grupo de estudantes participando de uma aula de campo com seu professor de biologia para observarem os tipos de adaptações vegetais. Ponto. Estão lá, passeando. Ao chegar ao local, uma aluna, a Rafaela, ou a Jéssica, ou a Patrícia, que não para de falar em nenhum minuto. Meu Deus, Patrícia, para, né? Ó, uma aluna faz uma observação de que há uma espécie de pequeno... Não vai brigar com ela não, viu? Deixe ela que ela vai tomar jeito. Ó, há uma espécie de pequeno porte semelhante a um tapete sobre toda a superfície em que estavam. Gente, atenção para a dica da questão. Há uma espécie de pequeno porte. Lembra que a gente falou que algumas plantas são avasculares? Professor, eu estou lembrando. Semelhante a um tapete? Professor, eu acho que eu lembro quando a senhora estava falando lá do fungo. Aí tinham que era até aqueles meio amarelinhos, eles ficavam ali sobre uma rocha e tinha aquele monte, parece umas graminhas, né, bem grudadinhas na rocha. Eu acho, será que é esse, professor? Presta atenção.
um tapete sobre toda a superfície em que estava. Afirmou, essa Jéssica é maravilhosa, né? Ela afirmou, porque ela prestou atenção na aula. Portanto, ser uma planta ou um organismo, planta não, ser um organismo criptógamo, ou seja, uma briófita. Pensa na menina que prestou atenção pro diretor. Ela prestou tanta atenção que ela sabe esse é o termo técnico das criptógamas, tá vendo? Essas são as nossas alunas da mediação. Então, ela afirmou que se trata de uma criptógama, ou seja, de uma briófita. Que característica levou a dar esta afirmação? Gente, essa caracterização desse tapete já identifica que ela não tem porte alto, ela tem um pequeno porte, ela tem um desenvolvimento limitado. A limitação desse tamanho, desse porte desse organismo vai estar relacionado a quê? Vai estar relacionado à ausência de uma estrutura, de uma característica desses vegetais, que são a presença dos vasos condutores. Lembra que nós falamos que os vasos condutores, deixa eu vir aqui na frente de novo para você olhar para a Prof. Tabita, ó, os vasos condutores, um vegetal, quando a gente fala assim, desenha uma planta aí você faz as raízes, bota a terra, né, aquele desenho bem primário, né? Bota uma linhazinha, é o solo, aí abaixo dessa linhazinha a raiz, aí faz o caule, faz os galhos, né, os ramos, e aí faz a parte arbórea aí, vegetativa, né? Que é a copa da plantinha. Normalmente a gente desenha. Você não vai desenhar de cara assim, vou desenhar um musgo. Não vai, você tá brincando comigo. Você não vai. Se eu pedir para você desenhar rapidinho, desenhar uma planta, você vai desenhar uma árvore. Não é? Tô falando. Aí o que acontece? Não são todas as plantas que têm essas estruturas. A gente está falando aqui de um grupo, ó, criptógamas, que inclui as briófitas, que são aquelas que de pequeno porte, que formam esse tapetezinho, que são os musgos. E aí, quando elas chegam no processo de reprodução, é que elas vão começar a se desenvolver, né? Formam uma cápsulazinha. Depois, mais pra frente, vocês vão ver. É muito interessante o processo reprodutivo desse grupo de seres vivos, tá bom? Mas a pergunta está dizendo assim, que características que você pode deram embasamento para essa aluna, para a Jéssica, a Rafaela, a Maria aí, ter esse posicionamento, que se afirmar que era uma planta criptógama. Pequeno porte, a ausência de vasos condutores. Tudo bem? Então, olha lá como é que ficou a nossa construção. Abre para mim, diretor. Olha lá, ó. Devido ao fato de a estrutura reprodutiva estar escondida. Ah, tá, porque identificou que é uma planta criptógama, né? Ou seja, sem semente, sem essa estrutura visível, né? Além também do pequeno porte, que é ocasionado por não possuírem os vasos condutores. Lembrando que os vasos condutores são aqueles que transportam a seiva bruta, água e sais minerais, ou a seiva elaborada, que é a glicose, tá? Vamos seguindo. Questão número 4. Os vegetais, juntamente com outros seres clorofilados, são produtores de matéria orgânica, glicose, que nutre a maioria dos seres vivos da Terra, participando dessa forma da decomposição da matéria orgânica juntamente com os fungos, liberação de gás oxigênio através da respiração celular, pela fé, né? A gente sabe que a decomposição é feita por fungos e bactérias. Liberação de gás oxigênio, ela não é realizada pela respiração celular, sim pela fotossíntese, né? Base da cadeia alimentar e fornecendo energia aos consumidores primários. Lembra lá? Produtores e consumidores primários, que são os herbívoros? Pronto, já achamos aí. D, cadeia alimentar para consumidores secundários. E E, classificação, onde também estão as algas protistas. Gente, gabarito letra C, base dessa cadeia alimentar, tá bom? A partir sendo fornecido para os consumidores primários, que são os organismos herbívoros. Por último, nós temos aí, ó, todos os itens indicam alguma importância ligada à atividade de fungos, exceto A, podem causar doenças chamadas de micoses, desempenham um papel fermentativo, ok, a A também está ok, porque elas podem causar na micose. C, produção autotrófica, pronto, matou, tá? C, tá lá, é errado.
D, produz antibióticos? Sim, a penicilina. E E, participa da formação dos líquens? Sim, junto com as algas. Então, a única alternativa é errada, o que não bate, porque não existe realização do processo fotossintético, ou seja, para organismos autotróficos, tá? Letra C, para os fungos, que são heterotróficos. Tudo bem, galera? Beijo grande no coração, a gente se vê já já. Tchau!